protege quando você é agredido em silêncio? Isso importa? Mais do que a própria agressão. Está no ar mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino. Eu sou a Marina. E eu sou a Amanda. E no episódio de hoje, nós vamos debater sobre a violência contra a mulher. Estamos em agosto, o mês do agosto dourado e do agosto lilás. E hoje nós vamos falar sobre o fim da violência contra a mulher, um tema super importante. Estamos aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Jéssica Pescaroli, advogada. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar aqui hoje, ainda mais para tratar de um tema tão relevante para toda a sociedade de um modo em geral, né? Com certeza. A gente sabe que a violência não é só física, né? Ela tem outras formas cruelmente doloridas também, né? Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre isso, né? Que a violência não é só física. A violência física, eu acho que ela é mais palpável, né? Ela salta aos olhos, então ela é mais perceptível. Mas temos a violência que ela é emocional, que talvez seja a mais comum, né? Quase toda mulher, em um momento ou outro da vida, já tenha passado, né? Então, temos a violência emocional, a violência moral, a violência sexual e até patrimonial. Cada uma delas vai ter seus desdobramentos, né? Então, por exemplo, a violência emocional é tudo que diz respeito a qualidade mental da mulher, né? Para que ela seja respeitada. Muitas vezes pode ser uma agressão verbal, palavras, constrangimentos, aquilo que acontece muito de colocar a mulher para baixo, ferir sua autoestima, né? Acarretando vários problemas aí de ordem emocional. Temos ali bem ligadinho, né, a situação do abalo moral, que decorrente da honra, né, da pessoa, tais como calúnia, difamação, injúria. E hoje, nesses tempos de redes sociais, é muito comum, né? Muito com mulheres fácil. E com mulheres de todas as idades, porque a gente pensa sempre, às vezes, na vida adulta, né? Mas acabou de estourar aí um tema, né, nas redes sociais de meninas, né, passando por isso. Então, quanto mais cedo, né, esse tema for abordado pelas mães, pelas famílias, eu acho que fica mais fácil a prevenção, né? Temos a violência, a física mesmo, né, que eu acho que essa daí salta aos olhos todas são graves, mas a gente geralmente vê essa com os olhos de maior gravidade por causa de tipificação penal, né, e processos e tudo mais. E a parte patrimonial também, né? Muitas mulheres acabam sofrendo isso através de seus cônjuges, seus companheiros, familiares, né? Apropriação de bens, vendas indevidas, né? Então, é um tema muito amplo, né? Que deve ser sempre debatido. Eu acho que, principal, assim, deveria ter trazido na escola, pelas famílias, né? E, principalmente, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Por mulheres. Sim, com certeza. Doutora Jéssica, justamente como você falou, que a violência física é a mais fácil de ser identificada, né? Mas isso quando a gente fala de agressão, quando a gente fala em bater mesmo. Só que a violência física vai muito além disso. Impedir que a mulher coma, durma. Sim. Tudo isso é uma violência física, porque causa um dano físico àquela mulher. Com certeza. Violência sexual não é só o abuso sexual em si. Impedir que aquela mulher engravide. Sim. Ou forçar que aquela mulher engravide. Caso ela não queira. Forçar que aquela mulher tenha um aborto contra a sua vontade. Não deixar a mulher utilizar um anticoncepcional ou um método contraceptivo. Tudo isso também se enquadra a uma violência sexual. Não é? Então, assim, quando a gente fala sobre as violências, é muito mais profundo do que a gente imagina. Muito, nossa, é muito amplo, né? É uma gama que a gente não consegue trazer tantos exemplos aqui, né? Mas é um tema muito amplo, né? Por isso que o conhecimento ele é necessário, porque às vezes a mulher ela é vítima e ela nem sabe. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu tenho a impressão que toda violência física, ela começou de uma violência muito provavelmente psicológica. Sim, né? A parte emocional. Só que essas mulheres, muitas vezes, elas não se dão conta realmente, né? Do que é uma violência. Sim, e a gente sabe que até pouco tempo, a mulher, para fazer uma laqueadura, precisava da autorização do parceiro. Então, quer dizer, e aí? Ela não tem autonomia sobre o próprio corpo? Graças a Deus, a gente conseguiu agora reverter isso. Então, veio essa nova lei da laqueadura, que a mulher não precisa diminuir a idade, né? Também. Mas que ela não precisa mais do consentimento de outra pessoa. Porque se a gente for parar pra pensar, até na Constituição Federal, a gente tá ao contrário, né? Pensando que uma mulher, uma pessoa que tem direito do seu próprio corpo, precisa do consentimento de alguém. De outra pessoa, sim. Chega
a ser absurdo, né? Da gente pensar numa coisa tão recente e uma coisa tão óbvia, né? Pra nós mulheres, né? Porque tem todo um machismo, né? A gente vem de uma cultura que ela é machista, né? E às vezes até, assim, as nossas mães, as nossas avós, né? Acabam passando isso pra nós. Então, é difícil, mas não é possível. Eu acho que tá acontecendo uma mudança, né? Primeiro de mente, né? De atitude, né? Claro que tem toda a legislação também que precisa proteger essas mulheres, né? A informação que precisa chegar. Mas eu acho que a coisa tá acontecendo, né? Que estamos evoluindo. Sim, eu tenho a sensação que a gente vem caminhando mais até em relação às conferências, em relação a essa força que foi se unindo para mudar, inclusive, as legislações, né? Então, nós já falamos, acho que em todos os episódios sobre isso, mas agora, dia 24, vai entrar em vigor a lei do luto parental. Então, quer dizer, opa, um caminhozinho ali, vamos passeando ali, dando um passo de cada vez. Estamos passeando por um caminho que talvez ainda não seja o que a gente gostaria que fosse. Ideal, está muito longe do Sim. ideal, mas a gente está chegando mais perto do nosso objetivo, que é que a mulher realmente seja respeitada em todos os âmbitos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a lei de referência, né? Quando a gente fala de crime contra violência contra a mulher, violência doméstica, é a Lei Maria da Penha, que tem 19 anos, né? Pensa, é da nossa geração. Então, nossas antepassadas, nossas avós, nossas mães não puderam contar com isso. Então, o que era tido como normal naquela época era uma violência. Mas muito, né, do que a gente considera normal e por que a gente considera normal é por causa dessa cultura. Né? Então, vai um tempo. É uma legislação muito nova. Né? Claro que ali tem políticas de incentivo, né, para prevenção, para educação, para que as mulheres entendam o que é a violência doméstica, o que é a violência contra a mulher. Mas vai levar um tempo. Né? Mas às vezes a gente fala assim, esse é um tema que só cabe às mulheres? Não. Não, é um tema de interesse, assim, de um âmbito geral, para toda a sociedade. Porque a gente precisa também estar protegida em outros lugares, né? Então, é de interesse dos nossos filhos, né? Sou mãe de menino, então eu quero passar isso pro meu filho. Eu quero que ele entenda o que é respeitar uma mulher, o que é configurado um tipo de violência. Porque às vezes é só uma brincadeira ali na escola, né? Às vezes é só uma coisinha que todo mundo faz. Mas não vamos começar a educar os nossos filhos desde o começo, né? Acho que se partir daí, de nós mulheres, começarmos a transmitir a educação para os nossos filhos mesmo, desde o berço, eu acho que aí nós temos chance. A gente precisa começar a falar sobre isso, porque é o que você falou, se a gente não tem outras pessoas da população que também garantem o nosso direito, quer dizer, é o que a gente falou no começo, é mais importante até do que a própria violência, a quem vai proteger a gente disso. E a gente, né, que tem um pouco mais de letramento jurídico, a gente consegue entender que existe uma legislação, existe uma Constituição Federal, que os primeiros artigos são lindos de se ler, né? Bonito. Muito bonito. Mas que é o que eu falo, faz muito pouco tempo que a gente ainda tem algumas coisas que são contrárias ao que a gente prega. Sim. Principalmente, por exemplo, em relação a essa questão que eu falei da laqueadura, da lei do luto parental, que são violências veladas, sim, porque se você colocar, desculpa, uma mulher que tá ali, perdeu o seu bebê do lado de uma mulher que tá gestante, tá com o seu bebê, é uma violência completamente velada. Uma violência psicológica absurda, né? E o Estado é na moral. Não, ok, moralmente aceitável. Não é, né? Chega a ser desumano se e a gente pensar, tão né? simples de ser reorganizado. Até óbvio, né? Se a gente pensar, óbvio. Precisaria de uma lei para isso acontecer, mas se chegou a gente pensa só um pouquinho, exatamente. Mas essas políticas públicas, elas são essenciais, né? Tanto municipais, como Agosto Lilás, que eu comentei, né? Que é essa conscientização, porque muitas vezes essa informação ela não chega para a mulher. E ela acha justamente, mas ele fala um pouquinho mais alto comigo, mas ele é um bom marido. Ele banca a nossa casa. O que eu vou fazer? Pra quem que eu vou pedir ajuda? O que eu vou fazer se eu sair de casa, eu não tenho um trabalho? Muitas vezes esse homem aí não deixa a mulher trabalhar, justamente pela violência patrimonial. O que eu vou fazer? Né? Então, essas políticas públicas, elas são essenciais. E existem outras também, como o protocolo Não Se Cale, que é o protocolo de bares, né? Então, essas mulheres, elas conseguem pedir ajudas nos bares e assim a gente vai a passinhos lentos de formiguinhas, mas chegando a mais mulheres. E canais como esse, né, são fundamentais para que as mulheres saibam que violência, independente do tipo, não
já basta, não é normal. Não, Sim. não é aceitável. E é importante falar que no nosso município, por exemplo, nós temos a lei que faz com que todo agosto a gente tenha a conscientização, a campanha de conscientização da população. Então, é lei, né? Então, a gente tá falando de uma coisa que é muito importante e que parece que é algo pequeno, mas não é, porque muitas mulheres não reconhecem a violência que sofrem. Com certeza, né? é necessário disseminar todo esse conhecimento, que às vezes é simples para nós, que às vezes lidamos com certos pontos, né, ou na profissão, ou porque a vida nos trouxe. Mas para tantas outras mulheres é isso, é o que a Amanda acabou de falar. Ele não me bate, mas em contrapartida ele faz isso. Que ele é um bom pai, que né? É até pior, né? Até pior, às vezes, conviver com alguém numa violência emocional, né? Acaba com a vida da mulher, coloca ela no fundo do poço, literalmente, né? Sim, e vai trazendo também um aspecto emocional muito grande. Sim. Né? Porque essa mulher vai ficando com uma baixa autoestima, síndrome do pânico e outras muitas coisas, né? E mais do que isso, eu queria que a gente comentasse que existe uma violência que é a que a gente acaba tendo um pouco mais de contato, porque é a nossa área, né, de especialização, que é a violência obstétrica, e que ela não é citada, por exemplo, nas violências contra a mulher. Se a gente for olhar cartilhas, etc., a gente não encontra violência obstétrica ali, né? E isso é algo que também vai mudar, eu acredito, em breve, porque precisa ser falado que isso é uma violência e que muitas vezes as mulheres também não reconhecem na hora do parto, né? Não tem uma legislação que comprove que a violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher. Sim, a gente até vê, né, a doutora vai poder falar melhor sobre isso, que existe estudos até em relação ao direito penal, de que deve existir, né, uma penalização, né, uma tipificação para isso. Exato. É o que não há. Não há, mas é reconhecido como um tipo de violência de gênero. Sim. Só que isso é um pouco controverso, principalmente quando as mulheres vão ligar no 180, por exemplo, para fazer uma denúncia, né? E a gente sabe que a violência obstétrica, ela é muito abrangente. Muito. Então, negligência é violência obstétrica, né? A questão da violência física mesmo. Então, amarrar essa mulher, não deixar ela comer, né? Não deixar ela dormir. O que mais? Fazer procedimentos sem o consentimento dessa mulher, né? E aí a gente vai além. Humilhações, né? A gente sabe. Então, tá lá na hora do expulsivo, fala pra essa mulher, vai, faz força logo, na hora de fazer foi bom, não foi e tal. Então, parir é bíblico, né? Dói mesmo. Então, para de chorar e faz o que tem que fazer. Se você tivesse feito força certa, já teria nascido. Você vai acabar matando seu bebê. Isso tudo não deixa de ser violência. E é o que a gente fala. Isso não é palpável, não é tangível. A gente acaba, muitas vezes, não entendendo isso como uma violência. E o pior é que ela pode muitas vezes vir de uma forma aveludada, né? Ai, mãezinha, eu vou apertar aqui sua barriga, que é uma manobra de Christeler, por exemplo, que a gente sabe que é proscrito, não pode. Mas é pra te ajudar, viu? Fica quietinha. Então, nem sempre esse agressor, ele vai falar de uma forma ali, de grito, de humilhação. Ele talvez fale numa voz aveludada, principalmente o ambiente, né, que vem essa violência. Então, eu posso falar assim por mim, né? Eu venho de um ambiente acadêmico, de uma faculdade de Direito, onde eu tive ali um bom tempo de Direito Penal, né? Não ser tratado, violência obstétrica. Então, olha do meio que eu venho e não é tratado. Imagina de uma forma geral, né? É claro que nós temos, né, na nossa legislação, medidas protetivas para isso, tá? Então, acima, nós temos a Constituição Federal, com todos os princípios. Nós temos o Código Penal, que vai trazer lesão corporal, maus tratos, mas nós não temos um crime de violência obstétrica, né? Então, não tá tipificado como crime. E eu acho que é uma situação que poucas mulheres, às vezes, escutaram essa frase. O que é uma violência obstétrica? A não ser que a mulher tenha engravidado e seja uma mulher que pesquisa, busca mais informações, porque tem outras mulheres que já tiveram seus filhos, mas não tem nem noção que existe isso. Mas acho que é muito profundo isso. E para muitas mulheres, algumas coisas que são ditas como violências, para elas podem ser naturais justamente por não saber. Como, por exemplo, no meu parto, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar quietinha, eu não vou dar trabalho, justamente por isso, né? Porque eu não quero incomodar ninguém. Atrapalhar. Só que justamente a liberdade de movimentação, a liberdade de alimentação,
várias coisas. Vocalização. Isso tudo faz parte do parto em si, né? E não ter esse direito é sim uma violência. E eu coloco aqui um tipo de violência que muitas pacientes têm medo no consultório. Elas falam, ai, Amanda, será que isso vai acontecer? Que é a episiotomia. Pra quem não sabe, pra quem tá nos assistindo, episiotomia é o famoso cortinho na vagina, o famoso pique, né? Que foi muito utilizado pelas faculdades de medicina, então isso era feito rotineiramente para ensinar aos alunos, só que hoje em dia é um procedimento proscrito, os estudos eles não demonstram nenhum benefício em se realizar episiotomia, então assim, quando a gente fala de estudo científico, não tem nenhum benefício, muito pelo contrário, ele traz malefícios. Então aquela mulher, ela já teve uma laceração de no mínimo grau 2. Então, não faz sentido se fazer a episiotomia para prevenir uma laceração. Porque você tira o direito da mulher de ter uma laceração natural ou de não ter nenhum tipo de laceração que vai mais facilmente ser tratada e tudo mais. E já ter uma laceração realizada, né? Contra a fibra muscular. Contra a fibra muscular, que dificulta a cicatrização e vai trazer repercussões tardias. A gente sempre acaba citando muito sobre a dor na relação aqui nos episódios, mas é justamente. Então, assim, você fez um corte na vagina da mulher. Então, ela pode sim ter dor crônica, ter dor na relação, incontinência urinária, incontinência fecal. Então, isso daqui é muito sério. Até porque não deixa de ser uma mutilação genital. Sim. Então, quer dizer, e aí a gente para pra pensar, não há uma tipificação, mas dentro da Constituição Federal, existem muitas coisas que a gente tá violando quando a gente faz isso. E a gente tá falando de lesão corporal, né? Mas entra onde a Amanda falou. Quase todas as mulheres perguntam sobre isso, têm medo disso, mas acham normal. Por quê? A mãe passou, a avó passou. Então, é muito amplo a gente falar disso, porque tá muito das nossas antepassadas. E o que era comum? Parir é dolorido. Sim, a gente precisa desconstruir, né? A gente precisa, né? E assim, essa relação com os próprios médicos, o pessoal da medicina mesmo, né? Pra mulher ter um pouco mais de voz, ter um pouco mais de vez, né? Então a gente tá falando de violência e a gente tá falando de situações, assim, bem notórias. Mas se a gente entrar numa situação, assim, por exemplo, porque também pode ser uma violência obstétrica, uma negligência e uma omissão, né? E abrange em todas as fases, né? Então a violência obstétrica, ela tá na fase de gestação, né? Então é uma violência cometida por profissionais de saúde contra a mulher na fase de gestação, pré ou pós-parto, né? Então, E abortamento, né? E abortamento, verdade. Sim. E se a gente for pensar, essas consultas pré-natais de 10 minutos, que às vezes a mãe entra, ela tem espera tanto aquela consulta pra ter aquele monte de pergunta e quer tirar as informações, porque o coração da mãe vai ficando afoito, né? E às vezes tem aquele medo, não vou perguntar pro médico, porque às vezes eu pergunto pro médico, o médico já fala isso, ou quer falar de parto, e aí às vezes não é o momento, né, pro médico, não é agora que vai falar. Então assim, tem muita violência velada. E aí as mulheres não conversam entre si, porque acham que é tudo normal, porque foi assim comigo, foi assim com ela, foi assim, e assim vai indo, né? Mas isso pode se arrastar, né? Pode se arrastar para uma questão muito mais complicada, né? Uma negligência mesmo. Às vezes, não deixar de pedir um exame necessário. E eu acho que a gente entraria aqui num assunto que talvez é mais polêmico, né? As cesáreas eletivas, né? Que é um procedimento, né? Sem necessidade, vocês vão saber falar melhor ainda, né? Mas que piora a recuperação da mãe, né? E tem um percentual muito alto aqui no Brasil, né? De cesáreas. Então, não estaria ali enquadrado? Estaria. Né? Mas até porque você acaba fazendo uma cesárea eletiva na mulher sem explicar nada pra ela. Porque a gente sempre fala isso. Exato. Não é problema uma cesárea ou uma mulher querer uma cesárea eletiva. Não é um problema pra nós. Enquanto humanização, pelo contrário. A humanização prevê o quê? Que essa mulher tem autonomia e protagonismo de escolher o que é melhor pra ela. Mas será que ela escolheu o que é melhor pra ela? Será que ela realmente entendeu o risco-benefício? Soube que isso é muito mais arriscado? Tem mais risco de hemorragia, tem mais risco pro bebê de ir pra UTI e outras tantas questões. Né? Exato, né? Pra essa mulher, será que ela soube? Então, a nossa luta não é contra X ou Y, não. A nossa luta é pra que as mulheres, elas saibam realmente risco-benefício antes de fazer uma escolha, né? Então, isso que você falou é exatamente o que mais acontece.
elas têm até medo de fazer as perguntas ou vão sendo caladas durante o processo de pré-natal para não perguntar sobre o parto. Mas a gente sabe que é muito importante falar. Sim, desde o início. São muitas dúvidas, é natural, né? Seja mãe de primeiro filho, mãe de segundo filho, sempre vai ter ali um momento, né? Que a mãe precisa perguntar, ela precisa entender, né? E eu passei, assim, na pele, descobri essa experiência, porque eu também não sabia. Minha mãe, né, vem de partos normais, e eu tinha ela pra perguntar. Mas assim, ela não sabia falar o que aconteceu, porque não foi explicado pra ela. Olha, foi assim, mas por que foi assim? Eu não sei. Que tinha que ser assim. Sim. Eu acho que todo mundo é assim. Então ela tinha a visão dela, que ela achava que todo mundo tinha sido assim, e não sabia o porquê que era assim. E sabe o que você me falou, que eu lembrei também, e que acaba também sendo uma violência, que é a grande questão de que muitas vezes essa mulher chega querendo parto normal, falam pra ela que tudo bem, ela vai ter um parto normal, e a hora que vê, foi lá um encaminhamentinho do exame com uma autorização de cesárea letiva. Acho que é o mais comum, né? Justamente, é o que você tava falando, muitas mulheres não conseguem nem ter a escolha. Entendeu? Então, Exato. assim, se for uma escolha, ok. Risco-benefício. Sim, tá informada, né? Tá informada, mas às vezes ela não teve nem a escolha. Não posso. Por quê? Porque vai ser assim, pronto, e acabou. Ou muitas vezes, como a Marina falou, e que muitas vezes pode acontecer, tá tudo bem, tá indo caminhando tudo bem, e de repente uma cesárea. Ou nem sabia que eu ia pra cesárea, e de repente tô na cesárea. Isso é muito grave. Porque quando a mulher escolhe, tá tudo bem. Mas quando ela é empurrada sem saber, isso é muito grave. E tem coisas piores ainda que acontece sem o acompanhante. Sim, e quando, que você falou, eu lembrei de quando essa mulher é pega de surpresa, tá ali esperando um parto normal, esperando as contrações, e aí ela só é arrastada pro centro cirúrgico, que a gente já, né, ouviu alguns relatos, por exemplo, de que até a hora que essa mulher começa a ficar muito ansiosa com essa cesárea, ou seja, porque ela foi obrigada, obviamente, então óbvio que vai ficar ansiosa, apagarem mesmo ela, né, pra ficar, eu vou te dar aqui pra você ficar mais tranquila, que você tá muito nervosa, ou seja, perdeu o nascimento do filho. Isso é muito sério. Então, né? é muito grave. Não volta mais. Exato. Né? E a gente vai entendendo isso à medida que a gente trabalha com mulheres, né? E hoje eu tenho, né, através da Reúna, mais contato com outras cidades, outras regiões, né, do país. E a gente vai entendendo que isso é recorrente e dependendo da localidade, do gênero dessa mulher, da raça, isso vai piorando ainda mais, né? Então, assim, é um assunto que eu vejo que, além de ser pouco tratado, ele é muito pertinente, porque as mulheres precisam começar a ouvir mais sobre isso, a entender mais sobre os seus corpos, a ressignificar, né, esse antepassado aí, a gente já é uma geração que não precisa mais disso. Hoje em dia a gente tem informação, a gente tem acesso à informação. E a nossa assistência impacta 2 gerações, pelo menos. Com certeza. Pelo menos. A gente ainda tá sofrendo pela geração lá de trás, que é aquilo que você falou, né? Se você começa a olhar muito as mulheres, o que elas vão falar? Olha, fica quietinha que é melhor. É melhor você ir pra cesárea mesmo, porque... Quer dizer, por quê? Pelo que elas viveram lá, por que foram caladas lá, porque sofreram lá atrás, né? Então, hoje em dia, a gente vê esse número astronômico de cesárea, muito também porque os partos lá atrás eram muito violentos. Sim, muito traumatizantes pras mulheres, né? Então, uma mãe que passou por aquilo, geralmente ela não vai querer que a filha passe por aquilo. Foi o que aconteceu com a minha mãe, vocês conseguiram ver. Minha mãe ficou muito assustada quando eu falei, eu quero ter um parto normal. Ela pensou no parto normal dela, né? Sem técnicas de alívio pra dor, né? Porque antigamente... E tendo que ficar quietinha. E sozinha, olha só, e sozinha, né? Hoje é lei. A mãe tem direito a um acompanhante, que pode ser o cônjuge, a mãe, um amigo, quem ela escolher de confiança. Precisou ter uma lei pra isso. Então, quantos filhos nasceram ali, né? Os pais não puderam presenciar e a mãe sozinha, porque já é um momento de vulnerabilidade. Já é, né? E a pessoa ali sozinha. Então, ela ficava a mulher ficava mais calada ainda, né? E... teve outras épocas recentes, né? Época de pandemia, por exemplo, né? Muitas mulheres ainda pariram sozinhas. Porque usaram as desculpas, né? De pandemia, né? Local que teria que ter menor número de pessoas. Mas eu acho que isso não era desculpa, né? Porque um pai, né? Você tem essa experiência. Um pai perdeu o nascimento do filho... eu fui um desses bebês que o pai não entrou na maternidade. E isso pra ele impacta até hoje. Tem aí no Instagram, a gente pode colocar aí num card, que ele realmente
perdeu e ele se Sofre, emociona, ele sofre por isso, porque ele tinha certeza que ele ia entrar, ele pagou pra entrar e ele se sentiu muito enganado pela médica na época. Ele conta que ele falou pra ela, a hora que ela foi cumprimentar ele, que se ele fosse, se a senhora fosse um homem, eu ia dar um soco na sua cara agora. De tão transtornado que ele tava. Ele falou pra ela, a senhora tem sorte que a senhora não é um homem, porque senão, de tão absurdo que foi, porque ele ficou esperando no centro cirúrgico, na porta do centro cirúrgico. A promessa dele entrar. Teve. Ele falou, só vou lá, daqui a pouco eu chamo. E aí, depois de muito tempo, a enfermeira foi lá chamar ele. Só que aí eu já tinha nascido e a galera já tava me vendo o vídeo do berçário. Nossa, eu já até visto pra então ele perdeu muito, mais, assim. né? Ele teve essa sensação de, tipo assim, fui o último, né? Coitado. E pra ele, isso todo aniversário ele acaba lembrando um pouco disso. Então eu fui um dos bebês que não teve. E se a gente for olhar, 40% dos pais ainda não entram. Né? Apesar de ser lei. Infelizmente, porque não tem conhecimento, né? Não sabem. E o hospital pode dar, né, normas de vigilância sanitária, etc., por questão de segurança. Mas é lei, né? E se a gente for falar, olha como é importante, não só para as mulheres terem conhecimento da violência obstétrica, mas seus companheiros, seus amigos, seja quem for, né, que vai participar. Porque a mulher, vocês sabem, nesse momento, né, de vulnerabilidade, às vezes a mulher não vai ter aquela força, né, para ter aquele combate, para se defender. Aí que tá a vez do acompanhante, de fazer a vez. Mas para isso precisa ter o conhecimento. Não, e é importante a gente destacar que o acompanhante, ele é de escolha da mulher. Da mulher. Então, não necessariamente o genitor precisa ser o Sim. acompanhante. Mas eu quero ver meu filho. Não. Mas se você não tem um papel na vida daquela mulher, você não vai ver ela ali passando por aquele momento de vulnerabilidade, né? Muitas vezes despida, etc. Então, íntimo, assim, né? É um momento íntimo e não precisa que seja o genitor. Então, é um direito de escolha da mulher. Isso ainda é um pouco, né, controverso, há debates sobre isso, mas é um momento da mulher que precisa ser preservado, afinal de contas, é o corpo dela ainda, né? Com certeza. E existe uma forma da mulher até se respaldar, inclusive levar em cartório, ser registrada em cartório, que é o plano de parto. O que é isso? É um documento que você vai colocar todos os seus desejos em relação ao parto. Né? Então, ali, tanto durante o momento do parto, do pós-parto, dos cuidados com o recém-nascido. Então, é algo muito importante e até protocolar na maternidade em questão. Porque ao chegar lá, pronto, foi dito o que eu quero. Talvez eu não consiga falar no momento em palavras. Decidir, né? Talvez né, o meu acompanhante também não consiga dizer em palavras, mas está lá escrito, protocolado. Então, é algo que deveria ser seguido. Com certeza, mas até a informação, né? Muitas mulheres não sabem desse documento, não sabem que podem, né? Previamente deixar já estipulado, né? E chegando lá, né? É direito da mulher saber, ser notificada durante o parto dos procedimentos que vão acontecer com ela. Inclusive negá-los, e a gente também sabe que a gente tem direito a uma segunda opinião. Que é muito pouco falado, mas é algo que é garantido por lei. Porque se a gente for pensar, né? Só numa situação de parto mesmo pra acontecer uma coisa dessa, né? De você passar por um procedimento, muitas vezes cirúrgico, e ninguém nem te falar. Né? E você nem saber o que tá acontecendo, e depois, olha, foi isso, foi aquilo, mas sem justificar, sem falar, sem explicar. Então a mulher ela é muito coisificada, né? Como se ela fosse uma coisa. Ou pior, muitas vezes, do que um animal, porque a gente não faria isso. Eu falei isso esses dias. Mas eu atendi uma veterinária e falei pra ela, você faz algum procedimento em algum animal sem autorização do dono? Não. Então por que no corpo de uma mulher você não vai pegar a autorização dela pra fazer? É um absurdo, né? Absurdo. Não tem condição, E então... inclusive do recém-nascido. Né? Porque existe a violência neonatal. Sim, e outra, a gente tem o ECA, né? Que é a legislação que rege, que a gente sabe que esse recém-nascido tem o direito de ter o acompanhamento do pai o tempo todo, ou do responsável, da mãe, né? E muitas vezes a gente sabe que esses bebês, eles são submetidos a procedimentos, muitas vezes que o casal não quer. E quando não, submetidos a esses procedimentos sem a presença de alguém, né? Então isso é muito importante, até porque a gente sabe que existem casos recentes de trocas de bebês, né? Antigamente talvez era um pouco até mais, né? A Nazaré lá, Nazaré Tedesco, era algo ainda que, né? Enfim, talvez acontecesse mais, teve novela com isso há um tempo atrás e tal, e aí meio que ficou esquecido, né? Acho que talvez porque hoje em dia tudo tem câmera, né? A gente tá mais numa era mais digital, mas ainda com tudo isso,
isso nos tempos de hoje. Tem bebês, inclusive vocês viram o caso dos gêmeos, eles eram gêmeos e foram separados. Gente, absurdo. Então, assim, acontece. E então, por que não a gente deixar de fazer algo ou de solicitar algo que é o nosso direito, né? Garantido por lei. E se a gente for pensar, né? É tantos detalhes, tantas coisas que talvez as mães, né, que estão nos ouvindo conseguem listar ali. Nossa, eu passei por isso, né? Acho que 1 a cada 4 mulheres, acho que era essa a média, sim. né? 1 a cada 4 mulheres é vítima de violência obstétrica. Sim. Então é um número muito alto, muito né? alto. É assustador, mas acho que a gente não tem que olhar pra esse olhar, né? Às vezes tem alguém que tá gestando e fala, nossa, vai acontecer comigo. Eu acho que não é por esse lado. A gente tem que olhar no sentido, vou ter a informação e eu vou fazer valer o meu direito, né? Se precaver, né? Se precaver junto com o seu próprio acompanhante. Olha, é isso, eu quero assim, né? O plano de parto é extremamente fundamental. Eu não sabia da existência, só vinha saber, né, por conta das meninas aí do instituto, quando eu engravidei. Mas assim, é essencial. Primeiro porque você toma conhecimento, você tem que responder aquelas perguntas, né? Então você toma conhecimento dos procedimentos. Então assim, tudo que eu soube, tudo que eu tive conhecimento não foi nas minhas consultas de pré-natal. E assim, dentro do plano de parto, a gente constrói com coisas muito específicas. Sim. De procedimentos que vão ser feitos ali com o recém-nascido. Todos os detalhes, da né? questão do clampeamento, de cordão, né? Da questão, muitas vezes, do desejo materno. De uma possibilidade da cesárea. Quais são os seus desejos dentro disso, né? Então, a gente faz um plano de parto abrangendo muitas coisas. Inclusive, aqui no Brasil, mas eu tenho um tópico dentro do plano de parto que eu faço junto com as gestantes, que é em relação ao luto parental. E é meio difícil você, gestante, falar, Pensar, nossa, não quero nem pensar nisso, né? Acontecer, né? Mas isso, até em países de primeiro mundo, é imprescindível. Porque, né, a gente sabe que, obviamente, quando essa mulher tem um pré-natal ali garantido, bem certinho, junto com uma equipe que acompanha, isso é um pouco, né, mais difícil. Mas por que não colocar todos os desejos garantidos ali, né? Não que vai acontecer, mas a gente precisa. Porque no meu, lembra disso? Eu não quis colocar nada em relação à cesariana. Olha que idiotice. Porque eu não queria nem ouvir. Imagina, nem isso pensar. não vai ser, eu não quero. E foi, né? E aí, quando chegou lá, eu queria a minha placenta, chorei muito. Vocês sabem que eu só encontrei alguém, assim, que eu... sei lá, lavou minha alma. Porque quando eu falava que eu queria ter tido acesso à placenta... tipo, todo mundo, meu Deus, que idiota, pra doida. que você tá fazendo isso e tal? Mas era uma dor que eu tinha, porque eu visualizei que ia dectar essa placenta, que eu ia ter acesso a ela e tal. Só que eu não fiz o plano de parto, lembra que eu falei? Da placenta. E aí eu não tive acesso. passando. E pareceu que era uma besteira pras outras pessoas. E todas as vezes que eu abria a boca pra falar disso, as pessoas falavam, ai, que nojo, pra que isso e tal. Mas pra mim era importante. É uma dor íntima, né? Sim, e aí o que acontece? Muito tempo depois, numa imersão que eu fiz de doulas, uma doula que também tinha ido pra cesárea, também era uma necessidade mesmo, também falou pra gente, eu preciso ressignificar o meu parto. E porque eu não tive acesso à placenta, todo dia chorou lá comigo. E aí eu olhando o relato dela, eu chorei junto. Falei, cara, é isso. Agora eu tô no ambiente certo. Porque outra pessoa viu o que eu vejo, sentiu o que eu senti. Então foi só ali que eu me senti validada depois de muito tempo. E aí, né, o Luca, ele tentava, de certa forma, acolher, né? Sim. Mas ele falava, mas eu não sabia. Me desculpa, mas eu não distante, sabia. Né? É uma dor muito íntima. E assim, às vezes o homem ele não tem essa dimensão, né? Do que e também significa. não foi verbalizado. Exato, mas é sobre isso mesmo, né? Ele poderia ter feito valer o meu direito, mas eu não falei. Então a gente precisa que essas pessoas comecem e os homens, como você falou, isso aqui não é assunto só de mulher, não. É assunto de todo mundo. Porque a gente precisa mesmo que essas pessoas comecem a garantir os direitos dessas mulheres. E comecem a ouvir. Porque parece que é uma coisa tão besta, ter acesso à placenta pra quê? Mas às vezes é algo importante pra aquela mulher que ela vai ressignificar coisas na vida dela, que tem um significado especial pra ela em algum momento. Dela, Exato. Né? Isso vai influenciar. E tem muitos grupos, né? Muitos grupos, rede de apoio, conversas, mas geralmente nessa roda só estão as mulheres, né? Então acho que tem que começar assim, partir para os companheiros, companheiras, enfim, para ter essa maior proteção, para a gente ir disseminando mais, cada vez mais esse assunto e falar mais sobre isso, porque muitas vezes o que vai acontecer? A mulher vai ter talvez até medo de falar. Você falou, mas você foi ridicularizada,
entendeu? E aí a gente vai escalando. Nossa, eu passei por isso, ai, nem vou falar, porque eu sou boba. Ah, isso é coisa da minha cabeça, né? Então, tem muito do medo, né? Do achar normal, é assim mesmo. Então, tem muito a caminhar, né? Eu acho que o papel do Instituto, ele é fundamental, né? Porque não é só preencher o plano de parto, é entender o que você está escolhendo, né? Eu lembro que no meu plano de parto, meu marido estava comigo ali, né, também teve essa participação, mas tinha um momento que tinha que responder sobre um colírio, né? Nossa, eu sofri demais por aquilo. Eu sofri demais, porque eu não sabia o que eu decidia. E aí eu pesquiso, mas você reflete. Você já pensou ter que escolher isso num momento de parto? Ou não ter que escolher, ou não ter opção. Não tem opção. Descobrir depois o que aconteceu. Então, assim, eu e ele, a gente sofreu, porque a gente não sabia por que caminho que a gente ia. A gente foi aprofundar, foi pesquisar, tirou dúvida com vocês. Então, assim, é um momento de refletir, né? A gestação tem 9 meses, né, gente? Então, dá pra preencher. É o momento de preencher esse parto. Mas a mulher tem que ter esse acesso, né? E aí tá as políticas públicas. Então, a gente fala em caderneta de gestante, né? Tá? Não é só ter o papel ali. De nada adianta ter o papel se ninguém vai ler. E muitas vezes a gente tem que voltar também um pouco. Que algumas mulheres têm um grau de instrução um pouco menor, né? Então tem que ter um fácil acesso a essa informação, né? Na linguagem delas mesmo, para que elas possam compreender, entender. Porque eu entendo e eu acredito que isso influencia no maternar. Isso influencia muito no maternar. Então algumas mulheres vêm com trauma ali e vão, não quero mais ter filho. Não quero mais, não foi uma experiência boa, não foi legal. Mas será que a gente não pode mudar isso? Eu falo muito isso, né? Que eu consegui ressignificar, graças a Deus, a minha experiência. Mas muitas mulheres não conseguem. Não conseguem. Elas não querem mais ter filhos. Elas ficam com um impacto muito profundo, realmente, sobre aquilo que aconteceu no parto, né? E se a gente for parar pra pensar em relação a estarmos caminhando, a gente vai caminhando, né? Para uma melhora. Mas em 2019, né? O Ministério da Saúde despachou uma nota que a gente não poderia mais usar o termo violência obstétrica. Eles queriam a exclusão desse termo, né? O estigma, né? E aí o Conselho Federal de Medicina, inclusive, concordou com isso, né? Que isso talvez causaria um problema entre médico e paciente. Só que a gente sabe que não vai causar um problema médico-paciente, uma vez que os médicos não vão cometer as condutas. Exato. Exato. Se eles seguirem o código de ética médico, tá tudo bem, vamos lá. E aí começou muitas notas de repúdio, né? De todos os lugares. Então, quer dizer, Ministério, né, da Saúde teve que revogar essa nota. E aí a gente sabe que hoje existe o termo violência obstétrica, que a gente continua usando ele. Mas olha que retrocesso que a gente tava quase vivendo. Passou isso aqui. 2019 faz pouco tempo, gente. Pouquíssimo. E não falar, né? Não usar a expressão, não usar a palavra. Não deixa de existir, né? É pior ainda, e pelo contrário. Exato, a gente vai... Quer dizer, como que a gente caminha pra resolver um problema se a gente meio que mascara o que acontece? Não quer falar dele, né? Então, a gente tá num papel muito importante nessa caminhada, porque, como eu falei, por mais que às vezes a gente ache que a gente está avançando, estamos em 2025, né? Mas não necessariamente, a gente ainda enfrenta muitos problemas e muitas questões que a gente precisa resolver e debater, como a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Muito. E a mesma coisa da violência contra a mulher, quando é algo físico, que fica mais escancarado, é mais fácil. Na violência obstétrica, quando vem com essa voz aveludada, como a Marina citou, mãezinha, eu acho que isso aqui é melhor pra você, vamos pra uma cesárea. Ou quando vem, mãezinha, sua anca é boa pra parir, né? Aí a gente vai pra um cenário mais profundo ainda das mulheres negras, a dificuldade que elas têm, sim, no nascimento também, porque muitas vezes elas são estruturalmente negligenciadas por achar que essas mulheres, elas sabem parir, né? É cultural para elas sabem parir, então pode deixar ali. Não que elas vão parir sozinhas. As indígenas também entram nisso aí que você tá falando, né? Sim, elas já sabem, elas não precisam, pode deixar ali que elas não precisam de cuidado, muitas vezes são negligenciadas também
também no pré-natal, como você falou, né? Ou justamente essas coisas. Não, mãe, ó, seu quadril é bom, sua anca é boa, porque só por ser negra. E isso fere. Então, assim, ter essa visão das mulheres negras, periféricas, indígenas, parece quilombolas, tão... aí vai. Parece tão longe. Mais sujeitas, né? Exatamente. Não, e a gente tem, como a Amanda falou, uma gama muito grande. Então, a gente citou aqui essa questão das mulheres negras, né? Mas não é só elas, não. É quilombola, como eu falei, indígena, as com deficiência, que eu queria também destacar aqui, que a gente tem mulheres com deficiência, tanto algumas com deficiência visual, auditiva, né? E esses dias eu tava ouvindo uma mulher que ela chama Joyce, ela tem deficiência visual, e ela tava falando um pouco do parto dela, né? E ela relata que, geralmente, quando essa pessoa é deficiente, por exemplo, ela entra numa infantilização quando a pessoa tenta ser humanizada. Ai, queridinha, vem cá, pega a perninha, não sei o que e tal. E não é isso que a gente precisa também. A gente precisa entender que cada ser humano... Por isso que a gente fala do princípio da equidade, não da igualdade, né? Porque se a gente for colocar uma escada do mesmo tamanho pra mim e pro Conrado tentar enxergar o outro lado do muro, não vai adiantar nada. Eu vou continuar talvez enxergando ali, mas ele não. Então é equidade, não igualdade. A gente precisa muito disso, né? E essas mulheres também são invisibilizadas, e as pessoas muitas vezes não por maldade, mas por não saberem lidar com isso, né? E a gente precisa saber lidar. Então, se a gente for ver, as mulheres pretas, elas morrem 3 vezes mais do que as mulheres brancas. E num cenário obstétrico nacional, onde as cesáreas são completamente um número astronômico, por que as mulheres pretas parem muito mais de parto normal do que as brancas? Não faz sentido, não, né? Então, a gente fala também, entrando aqui, do racismo obstétrico, né? Que ele é real. Então, fora isso, a gente ainda vai pensar em diversidade, que nós temos as pessoas capazes de parir, né? Que a gente entra também em uma questão que a sociedade não está disposta e ainda não está preparada para essa conversa. Sim, muitos preconceitos, né? Às vezes a mãe, menor de idade, né? Vai passar ali. Ah, mas foi engravidar, por que foi engravidar tão cedo? A mãe solteira, né? A mãe ali com uma companheira do sexo do mesmo gênero. Então, são muitas questões, né? Sim. Muitas questões que precisam... acho que tem uma falta de preparação, né? Da parte, vamos falar assim, da parte médica mesmo, né? Dos enfermeiros ali, da parte da saúde. Porque quem tá assistindo essas mães precisam ter uma preparação mínima. Isso precisa ser estudado, ser colocado, né? Porque é a realidade de hoje. Então, todo mundo, é igual a Marina falou, é equidade. Você estava falando, eu parei aqui, me emocionei, porque eu lembrei de uma situação, né? Às vezes, o que a gente fala aqui pode ser muito distante para as pessoas que estão assistindo, né? A gente não pode achar que é simples para todo mundo. Eu vou pegar um papel e eu vou preencher, eu vou ter o meu direito. Às vezes é muito distante. A gente ama. A gente tá aqui num cenário bonito e tudo mais, para levar realmente informação, mas a gente ama estar onde chama a gente vai. E nós fomos uma vez num grupo de mulheres, a Marina falava de violência obstétrica, falava do plano de parto, elas ficavam muito receosas. Isso não é para mim. Elas falavam, isso não é pra mim, como se elas não fossem dignas. Fizessem parte, né? Exatamente. Não, eu preciso aceitar o que me dão e pronto, acabou. Como se elas não fossem dignas de ter os seus direitos respeitados também. Elas ficaram muito receosas. Eu acho que isso não é pra mim. Aí eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro pra isso. Porque sim, o nosso acompanhamento, hoje em dia, as pessoas têm essa visão, nossa, só quem tem dinheiro. E não é isso, né? A humanização é para todos e a gente luta. Doutora Jéssica sabe muito bem, bravamente, muito para que a humanização seja para todas. Porque é um princípio basilar da saúde, né? Mas são mulheres que já estão caladas, né? São mulheres sem voz. Sim. E acham... É até triste, né? A gente pensar que uma coisa que é natural, talvez para mim, eu vou chegar lá e eu vou fazer e eu vou acontecer. Algumas mulheres sequer cogitam, deixa pra lá. É muito triste a gente ouvir. Muito triste. Por isso que a gente bate na tecla que sim, a humanização é para todos. Todas as pessoas,
né? E eu sempre falo uma coisa que eu, assim, pode ser até meio poliana, que você ser mais ríspido ou você ser agradável a uma pessoa, você leva o mesmo tempo. Você vai levar o mesmo tempo de responder de uma forma ou né, mais ríspida ou de uma forma mais calma, naquele momento de vulnerabilidade da mulher, você vai levar o mesmo tempo. Então, assim, aquela mulher, ela tá ali no seu momento, tá com a luz apagada, tá tranquilo. Por que eu vou ali, eu vou acender a luz, eu vou tirar a mulher daquele momento? São coisinhas básicas, simples, que dão sim pra pôr no dia a dia. E que todas as mulheres merecem. Então, assim, o nosso sonho, né, Marina, é estar aqui, é falar e estar em todos os lugares que e que isso seja acessível para todo mundo. Que todas as mulheres, todas as pessoas capazes de parir tenham esse direito realmente preservado e tranquilo. A gente faz esse trabalho de calma, tenha conhecimento do que isso já muda muita coisa. Você levar um plano de parto, você ter conhecimento, isso muda muita coisa. Então, assim, não acho quem tá assistindo que não é algo pra você ou que é algo muito distante de você. Até porque é garantido por lei para todos, como cidadãs, né? Sim. E fazer valer a nossa vez, a nossa voz, os nossos direitos. Tem que começar por aí. Acho que até mudei meio, desculpa o assunto, mas estava falando, eu fui lembrando que realmente a gente fala tanto, que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas isso está muito distante de mim. Sim, e afasta já, né? E já afasta o pensamento, fala, não vou nem tentar. Não vou nem tentar, isso tá do nosso lado, e assim, é isso, né? E o Instituto Manacer tá aqui pra isso. Ai, eu acho que quando a gente precisar parar de lutar, quando a gente tiver que, tá ok, agora eu não luto mais, a política pública acontece, é onde a gente quer chegar. Enquanto a gente ainda tem que ficar informando, lutando, buscando esses direitos e tal, a gente ainda não atingiu o objetivo, né? E a gente sabe, eu tive na conferência agora contra a violência obstétrica, né? Conferência livre, e agora a gente vai ter a conferência nacional. Então, foi eleitas delegadas dentro dessa conferência, e a gente teve o eixo 1, né? Que foi, a gente construiu dentro, a gente estava em 10 mulheres nesse eixo online, e aí a gente construiu uma proposta, né? Que foi para nacional, foi a que foi elegida ali. E eu fico pensando, assim, o quanto esses pequenos movimentos são importantes, né? A gente fala lá do treinamento de profissionais para atender o 180, porque como a gente falou inicialmente, nós não temos isso. A gente ainda tem uma dificuldade de se entender a violência obstétrica como uma violência tipificada, um crime tipificado, né? Então, esses atendentes ainda têm um pouco de dificuldade quando chegam, principalmente também, às vezes, quando chegam direto na DDM, né? Que é a Delegacia da Mulher, a gente ainda tem uma resistência em relação à violência obstétrica. Então, isso foi colocado ali na proposta da gente treinar esses profissionais que operam para atender essas mulheres. Colocar uma pauta no Agosto Lilás sobre a violência obstétrica, que é muito importante, essencial, né? E a gente precisa falar sobre ela também, né? Apesar de não ser algo ainda que tem uma legislação específica, a gente sabe que ela é real, ela entra dentro da violência de gênero, né? Apesar de eu achar ela muito parecida com a violência sexual, uma vez que as mulheres que sofrem ela, em alguns aspectos, elas vão falar que se sentiram estupradas, invadidas. Então, na minha visão ainda, mas isso é uma percepção minha, ela tem muito a ver com a violência sexual. E entender que é isso, assim, são passos. Então, a gente colocou também a proposta para colocar essa pauta no Agosto Lilás, porque isso me incomoda muito, assim. A gente, todo Agosto Lilás, vai em muitas palestras e a gente vê muito pouco falar sobre violência obstétrica, só que, como você falou inicialmente, 1 a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. Isso acontece tanto. A gente não vê nada falar. Não. Muito pouco é nada. Exato. Né? E eu fiz uma enquete no Instagram do Instituto, 90% das mulheres respondeu que se sentiu violada ou violentada no seu parto. Mas de tantos exemplos que a gente deu, eu tenho certeza que as mulheres que estão ouvindo podem ticar várias coisas que aconteceram com ela, desde um procedimento, raspagem de pelos pubianos, desde a falta de informação, que eu acho que isso... né, muitas vezes é unânime. Então, assim,
é muito comum, Uhum. mas precisa ser levado à discussão, né? E por mais que não tenha, né? Só repetindo, por mais que não tenha uma tipificação como crime, há métodos. Exato, não deixa Há de ser métodos. crime, né? Então a mulher pode, né, denunciar, fazer a ligação em 24 horas, né, ao 180. Estão se preparando para isso, mas vai ter alguém ali para ouvir, né? Denunciar os órgãos de classe, né? Aí vai ver de quem partiu essa violência, qual foi o profissional. Denunciar os órgãos de classe, o próprio Ministério Público. E, se for o caso, até judicializar. Porque é claro que é uma dor, é difícil da gente mensurar. É muito difícil, né? Seja pegar o seu caso, né? É que com você deixou de notificar que você queria a placenta. Mas poderia ter sido você ter notificado e ter sido privada desse direito, né? Então, o que causa um abalo psicológico é possível a judicialização e uma indenização. É claro que isso vai se medir com dinheiro, porque é a forma que nós temos hoje, né? Se medir em pecúnia, né? É muito difícil a gente falar dor, quanto que vale dor, mas é a maneira que o Poder Judiciário tem. Mas eu acho que é uma forma justa de se encontrar o direito da mulher. É claro que muitas vezes a pessoa vai falar, não vou correr atrás disso, deixa pra lá. Mas é de tanto não correr atrás disso, de tanto deixar pra lá, que a gente chega onde a gente tá chegando. Cai na mesma coisa, acho que Cai na mesma vala. não quero, isso não é pra mim, eu não vou conseguir nada, não vai dar muito trabalho. Mas é possível, é plenamente possível discutir toda essa situação. E quanto mais isso for acontecendo, a gente tem que se colocar na posição pedagógica, né? Eu vou fazer para que não aconteça mais comigo, mas que também não aconteça com aquela outra mulher. Eu acho que quando as mulheres, uma der a mão para outra e a gente se abraçar, literalmente, acho que aí a gente começa a caminhar. Então, uma tem mais informação, a outra tem mais acesso a isso. Vamos conversar, vamos transmitir essa informação. E é possível. Se tiver que judicializar, o Poder Judiciário tá aí para analisar essas questões como uma forma de indenização. E acho que as mulheres, nesse sentido, muitas têm muito medo de judicializar como vai ser isso e tudo mais. Depois disso eu preciso de um atendimento, mas a gente precisa também dar voz mesmo, né? A gente fala que aqui é um podcast para dar voz ao protagonismo feminino, porque é isso. A gente precisa parar de ter medo, porque certeza. a partir do momento que a gente começar a falar, e é o que eu falei no primeiro episódio, nós somos uma pequena peça da engrenagem, mas é aí que as mudanças vão acontecer, né? A partir desses movimentos, né? E outra coisa importante da gente também citar aqui é que a gente precisa capacitar esses profissionais da saúde. Porque muitas vezes eles aprenderam assim. Dessa forma. Na residência, aprendeu, como a Amanda falou, a questão da episiotomia e tudo mais. E aí, se não houve em algum momento ali uma reciclagem desse profissional, ele nem sabe muitas vezes que houveram artigos novos, etc. E que isso já é proscrito e não se faz mais. Então, essa capacitação, desde os profissionais que vão atender lá no 180, né? Porque até esses profissionais que estão na ponta da assistência é muito importante, é imprescindível para que a gente avance em relação a isso, né? E a gente sabe também como a gente falou inicialmente, essa violência, ela muitas vezes também reflete no abortamento, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que ela sofreu um abortamento e aí eles foram fazer a curetagem nela, não avisaram ela, e ela ficou meio sem entender, não queria muito ir pro centro cirúrgico. Ele falou, tá bom, então fica aí só um pouquinho. Enfiou a mão e foi puxando com a mão aquilo. E aí ela ficou toda ensanguentada, não entendeu nada, porque ela não queria ir pro centro cirúrgico na curetagem, não tava entendendo muito, então que ele falou, tá bom, já que você tá em posição ginecológica aí, vamos lá. E aí, ela saiu muito ensanguentada daquele lugar, né? E aí, ela falou, nossa, minha roupa tá lavada de sangue, né? O que eu vou fazer? A enfermeira, mas agora que você tá preocupada, viu? Você já perdeu mesmo, você devia estar preocupada com isso. Agora, com o sangue aí, é só ir, ninguém vai reparar nisso não, você tá no hospital. Então, tipo, meu Deus. Né? No mínimo muito. Então, assim, a gente conversa muito com as mulheres, a gente faz os acolhimentos, né, de perdas gestacionais e neonatais, e tem muito isso. Para de chorar, perdeu, faz outro filho logo, né? E isso também se caracteriza violência. Então, eu tenho certeza que não só dos profissionais da saúde, mas também da própria família, faz outro filho logo, para de chorar com isso, nossa, que besteira. Da própria família, muitas vezes essas mulheres sofrem esse tipo de violência, e é importante a gente ressaltar
isso, que as pessoas comecem a olhar com um pouco mais de cuidado. Porque a gente não olha pro marido ou pra uma mulher no velório do marido e fala, beleza aí, ó. Casa de novo. Daqui a pouco você casa de novo, bebê, rapidinho, fique em paz. A falta de Fala sensibilidade. É mudança de cultura, né? Mudança de mente. Mas você tá falando do abortamento, mas pode ser situações trágicas também com a vida da mulher, né? Uma negligência. A gente tem casos, né? Caso Aline. Caso Aline. Olha só, uma negligência gerar a morte numa mãe. Então, é uma escala. Né, começa assim e a coisa vai piorando. E eu acho, doutora, a gente não precisa esperar o Brasil ser condenado no CEDAW pra gente tomar uma providência, né? Isso é muito importante também. Porque a Rede Aline virou Rede Aline, antes era Rede Cegonha, que pra mim não faz o menor sentido, porque não é uma cegonha que traz. Não, é sério. É um negócio que... Cara, né? Pra criança ver. Pô, chama de um nome. Rede mulher, rede... sei lá. Rede família. Né? Mas tá, tudo bem. Era o nome que deram, vamos lá. Mas era a Rede Cegonha, que, né? E aí, trocou-se por Rede Aline. Então, muitas pessoas, inclusive do SUS, que atuam dentro da assistência da saúde, nem sabem por que a rede se tornou a Rede Aline. Né? E a gente tem a sentença do caso... A magnitude do caso, exato. né? O Brasil foi condenado pelo caso da Aline Pimentel, que inclusive foi num hospital filantrópico que isso aconteceu, né? Então, a gente precisa estudar a fundo mesmo esses casos. Que foi vítima de negligência. Exato. Quer dizer, negligência é uma violência obstétrica e a própria negligência pode gerar a morte, pode levar à morte. Sim. Então, tudo isso é violência obstétrica e eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. A falta de atendimento levou a uma hemorragia, né? E levou à morte. Então, assim, tudo isso a gente precisa entender que negligência é violência obstétrica, humilhação verbal é violência obstétrica. Não precisa ser uma humilhação verbal das piores, não. A partir do momento que você constrange a mulher que tá entrando ali pra parir, que fica com piadinha, ai, nossa, vai doer, hein? Pra que ver? Ai, faz uma cesárea logo. Você tá invalidando essa mulher, você tá invalidando, tirando o respeito dela. Ai, mãezinha! E assim, gente, é importante também a gente falar que o mãezinha não é porque a gente não gosta que a pessoa chame mãezinha porque a gente é umas chatas. Não é isso, não. É porque a Constituição Federal, ela vai falar do direito personalíssimo ao nome. Sim. Então, quando você chama a pessoa de ai, mãezinha, você tá infringindo a legislação brasileira. Então, isso é muito importante saber. A gente não fala da mãezinha porque a gente quer romantizar o parto, não. Mas porque a gente quer individualizar a pessoa, o ser humano, sim, que é garantido pelo direito dele. Né? Então, isso é muito importante. Esses movimentos, a gente trazer essas pautas, faz com que a gente clareie um pouco, a gente traga um pouco de clareza para todos esses profissionais de que a gente pode melhorar e que essa pessoa, ela é única mesmo. E, como a gente falou, o SUS, ele já traz como seus pilares tudo isso que a gente está falando. Então, como a Amanda falou, não é um direito só para quem quer um atendimento particular do Instituto Manasseh. Tem dinheiro. Exato. E o podcast é uma forma também da gente retribuir, né, toda essa gratidão que a gente tem pelo que a gente faz. A gente é muito grato por saber que a gente transforma vidas e de levar um pouco mais longe a nossa mensagem, não só para as pessoas que têm acesso particular. Então, levar informação, né, para mim e para Amanda, é uma forma de retribuir mesmo, né? Tudo que a gente vai conquistando e o como a gente ama fazer isso que a gente faz. Então, sim, é um direito pra todos, né? Eu acho que... Se a gente puder, eu fico... Olha... Parece que o jogo virou, não é mesmo? É que é um assunto que... Não, é porque assim, se a gente pudesse, a gente colocava todo mundo dentro de um potinho... É a vontade que a gente tem de colocar todo mundo dentro de um potinho para que tenha a melhor experiência da vida, porque é o melhor momento da vida que não vai voltar nunca mais e que vai levar isso para a vida inteira, entendeu? Então, assim, são formas que a gente encontra de levar realmente informação de que sim, você tem esse direito. Você pode, né? Você pode. Mas é uma missão muito bonita de vocês. Parir não é um sofrimento.
mudar isso. Dor não é um Dor não é um sofrimento. Existem técnicas de alívio de dor. Né? Sim. Eu acho que é a missão cada um mesmo. tem, né, a sua forma ali, vai passar pela sua experiência. Sim. Sempre falo isso para as pacientes, não é porque vocês estão como equipe ou não, que vocês vão ter uma experiência perfeita. Algumas têm, sim, uma experiência perfeita, mas a gente garante o quê? Não que não vá ter uma intercorrência, isso é impossível, a gente não sou Deus, né? Mas que a gente vai... Isso é isso, né? Exato, não é uma ciência exata, é cada corpo, enfim. Mas a gente garante que essa mulher vai passar pelo momento da melhor forma, pelas coisas que ela vai ter que passar de uma maneira respeitosa, né? Isso é o que a gente garante. Então, não que não vai ter intercorrência ou que não vai sofrer violência, afinal de contas, a gente é responsável por nós mesmos e pela nossa equipe. Mas muitas vezes a gente se depara com uma assistência conjunta com outros órgãos públicos como e garantir, privados. né? Então, não dá pra conduta garantir alheia. muito. Exato. Mas já é uma grande coisa e faz com que essa mulher tenha um pouco mais de ciência de que, sim, é possível parir, certeza. né, da melhor forma possível e a gente caminha pra isso. Então, pode ser que venha uma cesárea intraparto, né? Necessária, né? Pode ser que seja uma cesárea intraparto, uma cesárea necessária, sim, pode acontecer, né? Pode ser que em algum momento... Uma emergência obstétrica. Uma emergência, neonatal. exato. Não necessariamente vai ser um parto natural, maravilhoso, perfeito. Pode ser que sim, caminha muito mais para que seja, porque a gente, né, acaba... Aumenta a probabilidade, né? Exato, a gente tem toda essa... envolvido muitos aspectos, muito estudo também no que a gente faz, mas cada mulher vai ter uma história, a gente não pode se culpar por isso. Então, é isso que a gente passa muito para as pacientes, né? E... essa parte, né, da violência não é algo que dói só no corpo, né? Dói em outros aspectos, né, que não são tangíveis. E vai falar no próximo episódio dos aspectos emocionais, né, e psicológicos da mulher e como a gente lida com isso, né, em todas as fases da vida da mulher, né, Amanda? Tema extremamente importante, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Exatamente. A gente vai dar continuidade a esse assunto. E vamos agradecer a presença da doutora Jéssica, que tem um lugar especial no nosso coração. Muito obrigada por estar com a gente, Eu que caminhando agradeço. bravamente pela luta É um e prazer. pelo direito da mulher. Muito É um obrigada. prazer. Sim, com certeza. é isso. Eu acho que eu falei já em alguns episódios que você é um divisor de águas pra nós. E sou muito grata pela sua vida e por poder passar com você tantos momentos também. É uma luta diária, mas é um prazer estar com vocês, meninas. E com esse propósito, que é tão bonito. E eu tenho certeza que a gente tá aqui com essa missão de melhorar para outras mulheres. Então é com muita gratidão. Tudo isso que a gente falou, eu espero que chegue para muitas mulheres e que abram a mente e o coração, para entender que elas têm voz. Até o próximo episódio!